os profissionais da saúde em geral, eles precisam aprender a ouvir mais, principalmente a medicina. Dentro da equipe multidisciplinar que atende um doente grave, eu sempre falo que quem menos escuta é o médico, porque ele chega, vai lá, fala todas as informações e vira as costas e vai embora. Então, assim, a gente precisa escutar mais. Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise e credibilidade informações para as nossas noites. Eu tenho o privilégio de receber aqui, pela primeira vez, ela que estreia no nosso time de informadores, doutora Kaline Daisy, médica pediatra, intensivista, especialista em paliativos pediátricos, né? Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio tê-la aqui, uma profissional tão competente, com uma vasta experiência aqui em Cuiabá, em cuidados paliativos e pediátricos. Obrigada, Paula. Eu estou muito feliz, assim, por poder estar aqui hoje. Agradeço. Muito obrigada pelo convite, de estar falando de algo que é muito novo, mas é muito nobre, e as pessoas precisam ter conhecimento, as pessoas precisam saber o que a gente faz, precisam entender melhor o que a gente faz, para conseguir trabalhar, para conseguir fazer o trabalho bem feito. Então, fazer cuidado paliativo é uma arte, não é fácil, mas eu gosto muito e eu estou muito feliz de estar aqui para falar disso. Ah, uma bênção. Nós também estamos muito felizes em receber você aqui, porque o objetivo do nosso bate-papo hoje, gente, é trazer luz, né, a questões cruciais e muitas vezes cercadas de tabus. A gente vai abordar desde a atuação na emergência até o manejo da dor, e a complexa questão da espiritualidade infantil. Doutora Kaline, vamos começar com o primeiro tema, né, que são os cuidados paliativos na emergência. Sim. Existe um senso comum de que a emergência é um local de salvar vidas a todo custo, enquanto os paliativos focam no conforto. Como conciliar essas duas abordagens em um ambiente de crise? Essa pergunta, assim, é extremamente importante e eu recebo muitas perguntas com relação a isso, Sim. sabe, Paulo? Por quê? Porque chega na emergência, quem tá ali, ele quer fazer tudo para manter a vida do paciente. Mas agora eu vou te falar uma frase que é um pouco forte, pesada, e que a gente precisa ouvir, que às vezes a morte é a cura. Sim. Então, às vezes a pessoa está no seu processo de morte. E a morte, ela faz parte do processo daquela doença, sabe? Então, a gente só tem que estar isso bem entendido pela família. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Se eu tenho uma família que tem uma criança grave na emergência, que chega numa insuficiência respiratória, e aquela família não tem noção da gravidade da doença, do que está acontecendo, eu vou precisar agir como uma emergência. Vou fazer meus procedimentos, uma intubação e catéteres e tudo aquilo. Uhum. Mas se eu tenho uma família que é acompanhada, que tem noção da gravidade do doente, que sabe o que está acontecendo, é nesse momento que a gente acolhe a família naquele processo, sabe? Sim. A família entende que o paciente está no processo de morrer, de morte. Então, a complexidade toda, por isso que é tão difícil a gente falar de paliativo, que as pessoas entendem, vamos chamar o paliativo, porque agora eu não tenho mais nada para fazer. Essa é a frase que mais, Delinha. essa é a frase que mais dói para o paliativista. Nós temos que ser chamados lá no começo, no diagnóstico. Por quê? Porque a gente precisa conhecer aquela família, conhecer aquela criança. A equipe tem que ter esse vínculo. Aquela família tem que confiar na equipe que trata. Com certeza. Até por isso a gente às vezes tem família que a criança morre em casa. Tem família que não, a família não consegue, ela precisa ir para o hospital nesse processo. Então, a condução na emergência, ela depende muito desse segmento. Mas tem como fazer cuidado paliativo na emergência? Chegou um paciente que tem uma condição complexa, que está em segmento
já com uma equipe. Por isso que a gente faz o plano de cuidado. No adulto, isso é bem definido, assim, eles costumam fazer diretivas antecipadas para a morte. É que na criança, a gente acaba lidando com alguém que não responde por si, né, Paula? Sim. Então ainda tem uma complexidade um pouco maior, que a gente precisa que a família esteja concordando de tudo que está vivendo. Sabe que muitos países isso é muito bem legalizado, assim, o nosso país tem isso no nosso código, de medicina, né, no código de ética médico, a gente está autorizado a limitar o suporte quando a gente evidencia que nós estamos fazendo distanásia, né. Sim. Então a gente está autorizado a limitar suporte, mas infelizmente eu preciso que todo mundo entenda o que está acontecendo. Não tem como eu, doutora Kaline, intensivista Fingir pediátrica. um cenário. Exatamente, eu estou ali na emergência, chega uma criança em insuficiência respiratória, eu não sei o que ela tem, eu não sei o que está se passando, a família não está entendendo de nada, eu vou fazer tudo o que tiver na minha mão para salvar a vida daquele doente, né? Com certeza. E às vezes, o que que a gente vê? Muita distanásia, porque a gente vê a equipe fazendo tudo e poderia ter sido diferente, porque a gente só prolonga o processo de morrer. Isso gera mais sofrimento, mais dor. Não sei se você sabe, mas o Brasil está entre uns dos países onde mais se morre mal do mundo. Nós estamos lá embaixo sobre qualidade do processo de morte. Se Meu morre muito mal no nosso país. É garantir a uma morte, né, um processo, digno, né. Exatamente, é dignidade, é a morte digna, é isso que a gente quer oferecer. Imagina a criança que vem tratando uma doença grave, que você sabe que as chances de cura é pequena, morrer com o médico lá massageando aquele monte de tubos, você imagina isso para a família? Isso poderia ter sido rediscutido, alinhado, ter mais tempo de vida. Você sabe que a gente tem paciente em cuidados paliativos exclusivos há 6 anos no hospital. Mas como assim cuidado paliativo exclusivo? É isso, ela tem uma doença que não tem cura pelos tratamentos que nós temos, mas não é por conta disso que ela não vai continuar sendo tratada. Com remédio para dor, com remédio para funcionar um intestino, por exemplo, manter a vida, frequentar a escola. Nós temos crianças em cuidados paliativos exclusivos no Hospital do Câncer há 6 anos. E olha, isso exige uma comunicação muito rápida e clara com a família, né, doutora? Sim, com Que certeza. muitas vezes chega em estado de choque. Como que, você lidar com esse manejo da comunicação com a família? Então, a comunicação talvez seja o ponto principal. A gente fala que a comunicação é tudo, porque se aquele primeiro momento já foi ruim, a família já dá um pé atrás, assim, na hora de confiar no que você está falando, né? Sim. Então, a gente treina muito isso de comunicação, sabe? Porque o que que eu penso? Que eles têm que confiar, a família tem que confiar no que você está falando. Sim. Então, assim, existem protocolos. Nós, como médicos, a gente participa de treinamentos de comunicação de mais notícias, formas de apresentar um problema. Tudo tem que ser muito bem embasado. O pergunta, fala, pergunta, que a gente sempre fala na medicina, que você tem que perguntar se a família está entendendo. Explicou? Você entendeu? Tem mais alguma dúvida? O médico, e não só o médico, os profissionais da saúde em geral, eles precisam aprender a ouvir mais. Sim. Principalmente a medicina. Dentro da equipe multidisciplinar que atende um doente grave, eu sempre falo que quem menos escuta é o médico. Porque ele chega, vai lá, fala todas as informações e vira as costas e vai embora. Ele só fala o lado dele. Então assim, a gente precisa escutar mais. E quando a gente escuta, a gente percebe que o que você falou não foi bem entendido. Mas você vai poder perceber o nível de compreensão. Exatamente, porque assim, às vezes você pode ter falado todo o prognóstico. Uhum. A família vai escutar e entender da forma que ela quer. Então você repete, me fala o que que você entendeu. Então eu costumo muito chegar para os meus pacientes e falar: dona fulana, você sabe o que está acontecendo com essa filha? Conta para mim, o que que vocês estão vivendo? Vou te dizer que 90% das vezes a família me traz de uma forma que eu não esperava. Uhum.
porque eles estão entendendo da forma deles, de como eles estão vivendo aquilo. Então é importante a gente saber. Então, comunicação, eu sugiro, deixo o recado, né, para todo mundo sempre: façam cursos, treinem, é habilidade também. Tem pessoas que têm mais Prática, habilidade, é prática, com prática. certeza, com certeza. E a equipe de emergência, doutora, sempre está preparada para essa abordagem? Ou há um especialista em paliativo envolvido ali? Porque eu trabalhei muito tempo em hospital e eu vi uma equipe de emergência ali despreparada às vezes para lidar com essas questões com os pacientes. Infelizmente, nós vivemos num cenário muito ruim da emergência. Nós estamos com emergências muito despreparadas, onde eu não tenho uma equipe ali treinada para lidar com esse tipo de conversa e acaba necessitando do especialista para ajudar nessas situações, né? Mas infelizmente o especialista não está tão fácil acesso assim nas emergências. Então, é por isso que o ideal é que para a família que tenha uma criança com uma doença crônica complexa, elas tenham um atendimento e que ela tenha ali um resumo do caso para chegar da emergência já com seu plano de cuidado traçado, Sim. para que o médico da emergência seja mais orientado, porque eu sei que é limitado mesmo a capacitação ainda. Não sei se você sabe, mas é de 2024 a publicação que coloca que a disciplina de cuidados paliativos passou a fazer parte como uma disciplina do curso de medicina. É 6 de novembro de 2024, na publicação. Então, assim, todo mundo que formou até 2023 sequer teve a disciplina de cuidados paliativos. Nos últimos 10 anos, muita gente começou a falar de cuidado paliativo, então você escutava, mas nunca foi uma disciplina. Agora a gente entende que é uma disciplina dentro da grade medicina, as pessoas entendendo o que é o cuidado paliativo, né? E na pediatria isso ainda é mais novo, porque tem muito pouca gente que faz. A morte pediátrica ainda é um tabu, é muito difícil. E mexe muito com a gente. Mexe com todo Inevitável. mundo, muito mesmo. É muito difícil. Passando para o segundo ponto, que é uma dúvida muito comum, doutora. Qual o momento para indicar o cuidado paliativo na criança com condição complexa? O ano passado teve uma publicação no New England fantástica, que ele lançou uma tirinha que dizia o seguinte: trazendo o cuidado paliativo como um guarda-chuva. Como assim um guarda-chuva? Exemplo, vai ter uma tempestade, certo? Em que momento o guarda-chuva ele é bem indicado? Quando você sair na tempestade ou lá no final, quando você estiver bem molhado? É no começo. No Você começo, com certeza. vai molhar menos. Não quer dizer que você não vai se molhar se for uma tempestade muito forte. Não estou dizendo que o paciente não vai ter algum sofrimento no meio do caminho, mas com certeza ele vai se molhar menos. Lá no finzinho, mesmo assim, ele vai te ajudar, né? Mas não vai ser uma ajuda tão importante. Então, por que ele traz essa analogia? De que quanto mais cedo você tiver uma equipe de cuidado paliativo, melhor. Então, eu fiz o diagnóstico, independe se aquela doença cura ou não. Fiz um diagnóstico difícil, de uma doença grave, é ali que entra o cuidado paliativo. Por quê? Porque eu vou ter um caminho junto, eu vou conhecer, vou traçar uma trajetória com aquele doente. Vou te dar um exemplo. Um paciente com paralisia cerebral por problemas do parto. Essa é uma doença que tem altos e baixos, né? Então, tem momentos de piora, momentos de melhora, expectativa de vida de uma paralisia cerebral aí, 15, 20 anos, talvez um pouco mais, dependendo de comorbidades associadas. Se essa criança, ele tiver com uma equipe de cuidado paliativo desde o começo, você vai conhecer aquela família, você vai traçar os objetivos daquela família, viver com a espiritualidade daquela família. Agora não, eu tô lá no fim, a criança já viveu inúmeras internações em UTI, é uma criança que não comunica, que não tem vínculo afetivo com a família, com um sofrimento, uma carga emocional de todo mundo. Ah, não, agora eu vou chamar o cuidado paliativo porque a gente quer limitar o suporte. Entendeu? Então, assim, o cuidado paliativo, quanto mais cedo ele entra num diagnóstico grave, melhor. Eu só consigo enxergar coisas boas, assim, tanto para o vínculo, né, quanto para a própria criança. Por quê? Porque o paliativista,
Não é que ele está a esquecer o tratamento da doença, eu não vou esquecer do neuro, do oncologista, do cardiologista, todo mundo, os especialistas fazem parte do processo, né, daquela doença. Uhum. Eu estou ali para enxergar o todo. Eu costumo dizer que o paliativista pediátrico, a gente faz puericultura da criança doente. Sim. Que é difícil você fazer isso. Quando você fala de fazer puericultura, como pensando eu como pediatra, você quer cuidar da criança saudável, da criança que está crescendo, desenvolvendo bem, indo para a escola. E como é que faz puericultura daquela criança que não vai para a escola, Não tem que perspectiva. não tem uma. Mas ela está viva? Ela tem uma vida. Como que é dar qualidade para essa vida? O que importa para aquela família? Como inserir esse paciente com essa condição naquela vida? Entendeu? Então é sobre isso. Então, quanto mais precoce, melhor. Com certeza. Então não é uma questão de quando, né, e sim que há ainda o que fazer, né. Exatamente, tem muito o que fazer. O paliativista quer contribuir, ele quer tratar a dor do paciente, ele quer, às vezes, entender o que que importa daquela família. Às vezes, a criança é importante para aquela mãe voltar ao trabalho. Então, vamos chegar a uma conclusão aqui de como que a gente pode fazer para a mamãe voltar ao trabalho com o filho doente em casa. Existe essa possibilidade? Vamos juntar a nossa equipe com assistente social, com enfermeiro, com físio, com psicólogo, enxergar a criança nossa nesse cenário e o que que vai, como que nós podemos mudar isso para essa família. Sentar todos juntos, né? A gente até faz, chama o DAN, que é um dispositivo que a gente usa para sentar em equipe e traçar o plano para o que que é importante para aquela família. Eu não vou focar mais a cura, né? Até porque muitas das doenças que a gente lida são doenças genéticas, que não tem uma cura, né? Ele não vai curar, mas não quer dizer que ele vai morrer na manhã, depois, eu não sei. A gente não tem como ter perspectiva. O paciente está em Nem do cuidado nem paliativo. nossa que estamos saudáveis, né, Sim, exatamente. nem da gente que está saudável, esbanjando saúde a gente não sabe, né, não pertence a nós, né. Com certeza. Eu acho que o que vale, Kaline, é a missão, né, de proporcionar qualidade de vida enquanto há vida. Exatamente. Aí, sabe uma coisa que eu escutei muito quando eu ainda era residente de pediatria, né? Tipo, mais velha aí. Ah, é incompatível com a vida. Uhum. Incompatível com a vida, mas não nasceu? O coração não tá batendo? Tem vida? E essa vida, enquanto ela tem vida, a gente tem que fazer um propósito para essa vida. Eu escutava muito isso quando faziam diagnósticos intraútero de cardiopatias complexas. Ah, é incompatível com a vida. Incompatível com a vida, beleza, mas vamos entender o que é vida para aquela família. Vamos entender o cenário daquela família. Você sabe que me lembrou, tem um louvor que fala assim: ainda tem vida aí, mesmo que o cenário mostre que é o fim". É isso, entendeu? E E o tem coração está batendo, tem vida. Eu cuidei de uma criança, tem uns 2 anos, que nasceu com uma anomalia grave, né? Uma síndrome genética que é uma trissomia. deve ter muita história para Ah, contar, com muitas. certeza, com certeza. E essa criança tinha uma doença grave e para aquela mãe, sabe o que era importante para ela? Que o irmão conhecesse a irmã, que durante 9 meses ele viu dentro, né, a barriga da mãe crescer, ele tinha 5 aninhos. Então, o que importava para ela naquele momento, ela sabia da doença da filha, tudo da gravidade, ela entendia, era que os irmãos se conheciam. Eu falei, bora, então vamos organizar esse encontro. E acredite ou não, a gente fez o encontro, 2 dias depois a criança morreu. Aline, me diz uma coisa, você é mamãe, como eu sou também. Sim. Não tem como a gente não ficar abalado, né. Ah, é possível. Eu lembro quando eu mexia Possível. com quando falecia uma criança na UTI ou quando, chegava uma criança muito grave no hospital e eu ficava muito ruim. Eram uns 2, 3 dias para que eu me recuperasse, me restabelecesse. Mas eu falo para o meu marido que eu acho que eu até me transformei numa pediatra melhor depois que eu fui mãe. A gente não acostuma, falar assim: "Ah, eu acostumei a ver", não, Não. porque eu acho que quando você se torna frio, você pode abandonar a profissão. Exatamente. Mas eu acho que você deve ter a gente começa a lidar de forma diferente com a dor, porque machuca a gente se põe no lugar Sim. daquela família, Não tem daquela como, não tem como. Você leva a filha para possível, casa, não tem como. possível. Tratamento da dor crônica, o nosso bloco. Um sintoma muito frequente associado a essas condições, né, é a dor. Como que é a abordagem da dor crônica na criança? Então, dor é um
um mistério, eu costumo Uhum. dizer, porque ela tem vários vertentes. Sim. Tem a dor nociceptiva clássica, aquela que eu encostei meu dedo num espinho, ai, furou e doeu. Aquela ali eu vou dar um analgésico para melhorar aquela dor, Sim. que é a dor que eu estou sentindo. Mas existe aquela dor aqui, sabe? Aquela dor doída, que é a dor de quem perdeu um cabelo, que é a dor de quem não pode ir para a escola, que é a dor que não tá perdeu o emprego, não tem dinheiro para comprar um negócio. Então, existe uma definição que a gente chama no cuidado paliativo de dor total. É a idealizadora, assim, acho que a pessoa que a gente mais fala quando a gente fala de cuidado paliativo, a Cicely Saunders, ela deu essa definição para a dor total, que a dor, ela não é só nociceptiva. Não. Então, eu não trato a dor só com analgésico. Então, tem dor que morfina não trata. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente está com os pacientes muito graves, né, que tem dor crônica, que tem motivo para dor, tipo, tem um tumor, ou está num tratamento que dói, fura e tudo mais, que a gente tem que achar outras formas para tratar a dor que não necessariamente farmacológica. Eu já tratei dor com coxinha, com um copo de Coca-Cola, entendeu? Então a gente trata a dor de várias formas, com um desenho, com a visita do irmão. Já tratei dor com uma conversa. É isso, com uma conversa, Diálogo. com diálogo, escuta, né? Escuta ativa. Então, assim, eu acho que quando a gente está falando, inclusive na criança, a gente tem uma mania de não ouvir as crianças. E tem as faixas etárias, né? Então, por isso que precisa de profissional capacitado. Porque eu tenho aquela criança ali do lactente jovem, que tem muito né, a mãe, o colinho, aquele aconchego. A criança começa a viver a parte lúdica do super-herói, de que ele vai achar o máximo um personagem. Por isso que o pediatra vive cheio de penduricalho e de roupa colorida, né? Sim. Chega a fase onde ele começa a entender um pouco mais, a ter uma ideia do que é vida e morte ali por volta dos 6, 7 anos, assim, com 8 ele já tem uma compreensão completa. E aí a gente chega na adolescência, né, onde a gente tem muitas dúvidas de tudo, uma fase de rebeldia, Revolta. revolta, síndrome da adolescência normal associada com tudo isso. Então a gente precisa ter treinamento da equipe para lidar com a dor em todas essas circunstâncias. Por isso que eu digo que tratar a dor da criança ainda é mais difícil, até porque farmacologicamente é muito mais complicado porque o nosso número de remédios é mais restrito. A maioria dos remédios que eu posso dar em adulto, eu não posso dar para criança. Verdade. Então a gente tem que apelar para muitas coisas. Como que a gente trata a dor na UTI neonatal às vezes? Botando uma redinha e balançando, sabe? Improvisando uma chupeta, porque às vezes o bebê precisa sugar. Então, dentro da pediatria, é isso. É a gente exercer ali toda hora a nossa criatividade para encontrar formas para amenizar a dor. E assim a gente vai vencendo e rompendo. Exatamente. E quais são essas terapias não farmacológicas? Quais seriam? Várias, né, a gente vai eu preciso da equipe multidisciplinar, né, então a terapia ocupacional é muito legal, muito importante, onde a gente usa dos objetos para fazer parte, às vezes eu tenho uma limitação de movimento, então eu faço terapia para melhorar aquele movimento, a fisioterapia, usando de vários dispositivos para ajudar com a dor. Tinha uma paciente minha que tinha um desconforto respiratório muito grande por causa de um tumor. E ele não era tratável e tudo, mas ela melhorava com aqueles ventiladorzinho no rosto, né. Então a gente conseguiu comprar o ventiladorzinho e ela ficava com o ventiladorzinho, então era melhor do que ficar dando opioide toda hora. Quando dava o ventinho no rosto dela, ela aliviava. Aí a mãe comprou o ventiladorzinho portátil e andava com o ventilador. Então, a terapia farmacológica ela é muito pessoal, de cada da queixa do doente, do que o doente tem, de como trabalhar com isso. Então, a equipe multidisciplinar nessa hora ela é muito importante. A rede, né, que a gente fala, o uso de brincadeiras, de coisas lúdicas, a nutrição entra aí com uma forma de trazer a dieta de uma forma divertida, palatável, aceitável. Tudo isso acaba sendo tratamento não farmacológico para dor, né? Eu acho que é um pouco disso. Espiritualidade infantil. É um tema, né, talvez mais abstrato, mas muito importante. Como lidar sobre a espiritualidade com a criança?
Primeira coisa, a gente precisa entender, como eu falei, a faixa etária da criança, para saber, né, o entendimento, até que ponto a gente vai conversar e lidar com aquela criança, e precisa conhecer o cenário onde aquela criança vive. Porque se eu estou lidando com uma família que tem uma espiritualidade mais ligada à religiosidade, porque infelizmente muitas pessoas confundem, que acham que espiritualidade é a mesma coisa que religiosidade. A religiosidade está dentro da espiritualidade. Sim, sim. A religião é só uma das coisas da espiritualidade daquela família. Mas não quer dizer, por exemplo, que ela é cristã, que ela é católica, que ela não vai ter um momento ali de reflexão e que talvez a pessoa de outra religião não possa contribuir para a espiritualidade daquela família. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando num contexto mais amplo, do que realmente importa para aquela família. E eu sempre costumo dizer para os meus colegas médicos: ah, mas se fosse meu filho, não é o seu filho. É o filho daquela família. Ele vai viver naquele cenário, ele vai viver naquele meio. Então, o que às vezes funcionaria na sua casa, porque a espiritualidade, a vivência de vocês é uma, não funciona naquela casa. Então, a gente precisa entender quais são os valores daquela família para aquele cenário. Então, a gente precisa entender isso para conseguir fazer a espiritualidade. Por isso que é tão difícil, sabe, Paula? Porque às vezes a gente transfere um pouco. E aí, dependendo da nossa espiritualidade, do que é, você tem uma certa resistência em lidar com algumas situações. Sim. Então, isso tem que ser um treinamento diário. Eu falo que a gente tem que estar com a terapia em dia para conseguir trabalhar. Para ser luz. Exatamente. Você tem que estar bem para transbordar na vida do outro. Exatamente. Se você não estiver bem, como que você vai cuidar do outro? Você vai acabar se comunicando mal, vai acabar transferindo a sua dor, às vezes. Agindo de uma forma grosseira, não tendo empatia suficiente para acolher. Acolhimento, que eu acho que é a parte fundamental. Isso, com certeza. Saber em que momento, às vezes, tem família que gosta do toque, da proximidade, tem família que não gosta. Mais restrita. Exatamente. É só conhecendo para fazer. E aí eu acho que assim, a religiosidade é muito importante nesse processo. Entender que a fé, a esperança, ela faz parte do processo. Se a gente não tiver aquilo ali, a gente não segue. Então, quando a família é um diagnóstico difícil, mas a família crê, tá tudo bem crer na fé. A gente tem que crer, acreditar para aquela família que tem, mas sabendo que o caminho é difícil. Nós vamos para um rápido bloco comercial e já voltamos. Fiquem ligados aí. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos, somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Conheça a farmácia de manipulação Splendore. Oferecemos um ambiente aconchegante, um laboratório completo para manipular as suas fórmulas e uma linha própria e exclusiva da La Splendore, com produtos de skincare e suplementação. Na Splendore, você pode também agendar uma consulta farmacêutica para obter orientações personalizadas. Visite nossas unidades em Rondonópolis e Primavera do Leste. Splendore Farmácias de Manipulação. Há 11 anos, suplementando saúde.
Cuiabá se transforma com a força e a qualidade da CGB Pré-Moldados. Nossas estruturas pré-moldadas são projetadas e fabricadas com a mais alta precisão, seguindo rigorosos padrões de engenharia e a expertise de décadas do Grupo Panucci. A CGB faz parte do Grupo Panucci Pré-Moldados, que possui a certificação internacional ISO 9001, sinônimo de experiência e confiança desde 1986. Na CGB, unimos tradição e inovação para construir o futuro de Cuiabá. Nossos galpões e barracões são feitos sob medida para o seu negócio, com a garantia de quem entende do assunto. CGB Pré-Moldados, a sua melhor escolha em Cuiabá. Entre em contato e faça um orçamento. Voltamos. Você que está chegando agora aqui no nosso canal, eu aconselho a voltar esse conteúdo para o início, para que você possa conferir na íntegra esse bate-papo muito especial com a doutora Kaline Daisy. Gente, ela é especialista em cuidados pediátricos paliativos, médica intensivista, pediatra, já atua há mais de 10 anos aqui em Cuiabá, muito experiente, e veio trazer, né, explicar um pouquinho para a gente sobre esse universo dos tratamentos paliativos com crianças. Doutora, nós falamos sobre a questão da espiritualidade, né? Como fazer essa abordagem. Agora, como que os pais eles podem ajudar ou como que a equipe médica ela pode fazer essa abordagem, né? Com essa família, com essa criança, respeitando ali o espaço e a espiritualidade de cada um. A gente precisa usar de muita cautela, né? Uhum. Porque essa é uma área muito sensível para a maioria das pessoas. Uhum. Você sabe que nas pós-graduações de cuidados paliativos, o módulo de espiritualidade sempre é o último, porque já dizia um chefe que eu tive que se fosse no começo, um monte de gente desistia, Sim, de tanto que isso é pesado para a maioria das pessoas, sim, né? sim. Então a gente precisa de ter muita cautela. Uhum. Primeira coisa é entender até que ponto o que é importante para aquela família. Então, se para aquela família a religião é uma coisa muito importante, se faz parte da rotina diária daquela família, é inserir a religião nesse processo. Então, vou dar um exemplo: a família participa de uma igreja cristã, frequenta, receber o seu chefe espiritual, que ele conheça as pessoas que estão cuidando, para que crie essa questão de confiança e que faça parte do processo. Uhum. Ter momentos de frequentar a sua religião durante o processo, isso é importante. Fazer com que a criança, se ela tiver entendimento da sua doença, explicar de forma lúdica. Existem ONGs, organizações não governamentais, que trazem isso na pediatria de uma forma bem legal. Assim, na pediatria, tem uma ONG chamada Beabá, que fala para paciente oncológico, que ela traz essas informações de formas mais lúdicas, de acordo com a faixa etária da criança. Sim. Porque a criança, ela é o meu centro do meu cuidado. Eu tenho a família ali envolvida, mas quem é o meu paciente? É a criança. Então, todos estamos em prol do benefício da criança. Que às vezes, né, os pais começam a ter uma certa dificuldade, eles tomam decisões do que eles querem. E a criança? O que ela quer? Existem vários filmes, assim, não sei se vocês já viram alguns que trazem isso à nossa memória, de que a criança acaba sendo esquecida, né? A mãe vai fazendo, porque quer o filho, né? Não que ela esteja errada, que é uma coisa para ela, mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma vida ali. O que importa para aquela criança? Ouvir a criança. Às vezes, a espiritualidade da criança pede que ela quer ver o mar, ou ir para um rio, ou ir numa fazenda, receber um bichinho de estimação, entendeu? Então, isso vai ajudar, inclusive, no que nós estávamos falando em tratamento não farmacológico. Então, a espiritualidade está dentro disso também, porque às vezes tem que tomar um pouco de cuidado em não mudar muito a forma de pensar, né? Não deixar que também essas coisas possam atrapalhar decisões médicas. O que a gente tem que sempre estar ali unidos no bem comum da criança, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. A fé e a conexão, né, com o ser superior podem ser um suporte importante nesse processo, né? Resumidamente é isso, né? Exatamente. Doutora Kaline, nosso tempo está acabando. Foi muito bom receber você aqui, uma conversa muito incrível, esclarecedora.
E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando nesta noite, sejam eles profissionais da saúde ou familiares que estão lidando com essas situações que nós abordamos aqui hoje. Olhando para aquela câmera ali. Eu acho assim que, quando eu ofereço, né, cuidado paliativo pediátrico, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de amor, de empatia, de carinho, de afeto. Eu sei que é difícil, a gente não nem espera que a gente vai zerar sofrimento, né, porque isso é impossível e o sofrimento é único, é de cada um, é de cada família. O que é muito mais fácil é quando a gente tá com sofrimento, mas eu tenho alguém junto, com quem eu posso contar para superar esse sofrimento. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é que o cuidado paliativo, ele é isso. Ele vem junto com você, para superar esse sofrimento, para estar com você nesse sofrimento. E não só durante o processo da doença, porque às vezes, uma doença grave leva à morte. E aí depois da morte, o que que vem depois? O cuidado paliativo, ele te ajuda inclusive nesse processo depois. Então eu queria deixar para vocês quem estiver me assistindo, seja um profissional, seja uma família, conheça mais do cuidado paliativo, tente saber mais, esclareça suas dúvidas. Isso é muito importante, isso vai te ajudar e eu não tenho dúvida disso. Ah, maravilha! Muito bom receber você aqui. Muito bom conhecer a sua missão de vida, os seus projetos. Eu sei que 2026 está vindo aí com projetos incríveis para engrandecer ainda mais a saúde do nosso estado. E que privilégio nosso de ter profissionais do seu gabarito, com o seu entusiasmo e com a sua coragem de fazer isso num cenário que é tão delicado. Sim. Eu falo que a área que você escolheu atuar, Kaline, é uma área para corajosos. Eu acho que eu fui escolhida. Sim, Não foi eu que eu também escolhi, acredito que sabe? foi. A gente Eu tem fui emociona de falar, escolhida. porque falo que Deus ele aponta e fala assim: não, você tem essa missão. E ele tem te capacitado para isso, né? E o mais engraçado é que eu acho que eu já era paliativista há muito tempo e não sabia. Porque eu fui para terapia intensiva, para emergência, e um dia eu pensei comigo, eu não aguento mais ver criança morrendo mal. Eu quero ajudar essas pessoas. A gente pode fazer muito mais por muita gente. Então é Em meio à dor, você viu exatamente. uma necessidade de Exatamente. buscar Exatamente. ferramentas para ajudar. Exatamente, é isso. Bem isso. Obrigada, Eu tá? que agradeço. Deus te abençoe. Vocês que nos acompanharam aqui, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que tem um papel fundamental nesse canal. Compartilhar e replicar essas informações com amigos e familiares. Se você não é inscrito nesse canal ainda, eu convido você a se inscrever e acionar o sinal de notificação para que você receba em primeira mão todos os conteúdos que são anexados quase que diariamente aqui. Eu espero vocês amanhã nesse mesmo horário com mais um DrCast. Até lá!